Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo irei mostrar para vocês como executa a fórmula PROC-V e quais são os seus principais erros na hora de executar essa fórmula. Essa fórmula é sensacional, ela irá te ajudar a otimizar o seu tempo, otimizar seu trabalho e ela é muito simples. Depois que você entende todo o raciocínio por trás dela, você não vai ter mais dúvida ao executar essa fórmula, tá bom? Então sejam muito bem-vindos ao canal e vamos pro vídeo. Então, ok, como é que ela funciona? Qual o raciocínio lógico por trás dela? Ela é o seguinte, ela precisa saber o que você quer buscar, onde você quer buscar e o que você quer que ela retorne para você. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos um ID aqui, né? E ela vai buscar esse ID para mim e eu quero que ela retorne um nome lá nessa base de dados. Então, ela vai buscar o ID 10, nesse conjunto de dados aqui, nesta base de dados, e eu quero que ela retorne a segunda coluna. O que tiver na segunda coluna, ela vai retornar para mim, né? No caso, vai ser o nome. Então, vamos supor que eu quero que ela retorne o ID 9. O ID 9 aqui, ó, é Lucimara. Então, ela retornou certinho, ok? Então, vamos lá, vamos entender como que essa fórmula funciona. Vou deletar ela aqui e vamos começar. Abre parênteses, valor procurado vai ser o que você está procurando, nesse caso aqui vai ser o ID9. Matriz tabela, vai ser toda essa tabela aqui, ó. Toda a tabela, selecionei toda a tabela. Número índice de coluna é o que você quer que ela retorne. Qual coluna em relação à primeira coluna você quer que ela retorne? Se eu colocar o número 1 aqui, ela vai retornar a primeira coluna, que vai ser o próprio ID. Colocar o 2, vai ser a coluna nome, 3 e assim por diante, tá bom? Então, nesse caso aqui, nós vamos colocar o número 2. Ponto e vírgula para o próximo argumento. E aqui é o seguinte, correspondência aproximada, correspondência exata. Na maioria das vezes, as pessoas vão utilizar a correspondência exata. Porque o que é o seguinte, se for uma correspondência aproximada, significa que você vai falar assim, olha, se eu não achar o que você está procurando, eu posso retornar para você um valor aproximado? Se no seu caso der certo, você vai colocar verdadeiro, se não, você vai colocar falso, tá? Ou então representante por número, tá? No caso de falso é 0, então eu vou colocar 0 porque eu quero que ele retorne um valor exato para mim. E na maioria das vezes, vai ser essa opção que você vai utilizar, tá? Dou Enter e pronto. Então, olha só, ela já buscou lá, número 9, Lucimara. Se eu colocar aqui 13, ela vai buscar Rubens, tá? Então, tá certinho aqui. Agora que você entendeu como que essa fórmula funciona, e como que é o raciocínio por trás dela, vamos ver quais são os principais erros que ocorrem na hora de executar ela. O primeiro deles é o seguinte, eu já estou com outra base de dados aqui para facilitar. Então, o que pode ocorrer? Então, às vezes você quer procurar um item que não está na primeira coluna. E na hora de montar a fórmula, você acaba se enganando um pouquinho. Olha só. Então, vamos supor que agora você quer procurar o endereço através do nome e não do ID. Então, vamos lá. Vou colocar aqui nome Maria. E vamos fazer um PROC-V aqui no endereço. PROC-V, valor procurado vai ser Maria. Matriz tabela. Você vai selecionar tudo. Número índice de coluna, vamos colocar no caso de Maria, seria 3. Valor procurado, 0. Fecha o parênteses, ok. Tá vendo que deu erro? Por que deu erro? Porque o item que você está procurando não está na primeira coluna. O nome está na segunda. Poxa, mas não, é impossível então fazer isso? Não, não é. É só fazer o seguinte, olha. Então, de vez de você selecionar toda a matriz, você vai selecionar a partir da primeira coluna onde está o que você está procurando. Então, no caso aqui é Maria, está na segunda coluna. Em vez de você selecionar toda a matriz, você vai selecionar só onde está aqui. Então, vou modificar aqui, ó. Pronto, ajustei aqui. Então, de vez de eu selecionar toda a base de dados, vou selecionar a partir da primeira coluna. Vou dar Enter. Então, aqui já buscou. Buscou Ibirapuera, que está tá na terceira coluna. Está buscando bairro, na verdade, né? Vou selecionar aqui, ó. Vou colocar o número 2 no lugar da coluna. Pronto, voltou para o endereço Maria, Avenida Ipiranga, tá? Então esse é um erro que parece bobo, mas pode ocorrer, tá? O segundo erro é o seguinte, às vezes você já tem um conjunto de dados aqui, ó. Vou colocar aqui, vamos colocar aqui o seguinte, vou colocar todos esses nomes aqui, copiar, vou colar,
Só que eu vou colocar por... Deixa eu organizar isso aqui. Classificar de A a Z, não expandir, classificar. Só para exemplificar aqui, vou tirar isso aqui, sem borda. Então, às vezes você faz a fórmula e quer simplesmente arrastar a fórmula para que o Excel faça o restante. Você não vai fazer linha por linha, né? Então, vou dar 2 cliques aqui, ó, né, para arrastar, e você veja que em algumas linhas deu erro. E agora, por que deu erro? Olha só, se você clicar aqui na segunda linha, você vai ver o seguinte: o Excel ele automaticamente ajustou onde seria a base de dados, tá? B3 a F17. Olha só, baixou uma linha aqui em cima e está sobrando uma aqui embaixo. Se você for na linha de baixo, você vai ver que agora são 2 e mais 2 lá embaixo. Então o Excel vai ajustando isso. E agora, o que fazer? É muito simples. Você tem que mostrar para o Excel que você quer que ele não faça isso. E como você faz isso? Na hora aqui, ó, que você estiver fazendo a fórmula, ou depois, não tem problema, você vai dar 2 cliques aqui para selecionar o conjunto de dados e vai apertar F4. Apertou F4, observe que antes das letras e dos números, o Excel acrescentou um cifrão. Esse sinal de cifrão informa para o Excel que você não quer que ele ajuste isso quando você pegar e arrastar essa célula, entende? Arrastar essa fórmula. Então eu vou dar Enter. E agora sim eu vou fazer novamente lá o processo. Dá 2 cliques. Olha aí, arrastei e agora está tudo certo. Então se você vier aqui na segunda linha, clicar aqui, ó, você vai ver que ainda está certinho. Então esse erro também é comum, é um pouco mais fácil de ocorrer do que o anterior. E agora vamos para um erro que esse aqui sim, esse aqui dá muita dor de cabeça. Até você encontrar o porquê do erro e consertar ele, dá muita dor de cabeça. Que é o seguinte: às vezes você pega uma base de dados externas e pode dar alguns erros. Olha só, vou procurar o ID 9 aqui. PROC-V, valor procurado 9, ponto e vírgula, matriz tabela vai ser essa daqui. Número índice de coluna, quero o número 2. Procurou intervalo 0. Olha só, deu erro, mas a fórmula está certinha, né? Não tem erro na fórmula, tá? E por que tá dando erro? Se você vier aqui, ó, observar na primeira coluna aqui, você vai ver que tem um triângulo verde aqui na célula, tá vendo? Em todas elas. Se você clicar nela, o Excel está mostrando um sinal de erro aqui, ó. O número da célula está armazenado como um texto ou precedido de um apóstrofo. Então o Excel já está mostrando para você que tem um erro aqui. Se você clicar aqui, ó, número armazenado como texto, é só você vir e converter em número. Se você fizer isso, ó, já voltou, né? Poxa, vou ter que fazer isso célula por célula? Não, você pega aqui, ó, seleciona tudo, tá? Converter em número, pronto, já está tudo convertido em número. Se eu colocar outro aqui, colocar número 3, ele já vai buscar. Só que é o seguinte, às vezes o Excel não mostra esse erro para você. Então se ele não mostra, como que você pode corrigir esse erro? Você pode fazer o seguinte, vou dar um Ctrl Z aqui para mostrar para vocês. Então, Ctrl Z. Ok, voltei a estar com os erros novamente aqui, ó, mostrando que o número está formatado como texto. Ok, então agora você vai selecionar toda a coluna aí que está dando erro, vai vir aqui em dados, texto para a coluna e vai colocar em concluir, vai deixar igual está aqui, delimitar e tudo mais, e vai colocar concluir. Pronto, ele já automaticamente removeu esse erro aqui, tá? Então esse erro, ele é muito chato de identificar. Depois que você identifica ele, pronto, é fácil. Mas até você identificar, você quebra bastante a cabeça. Tá bom? Então espero que eu tenha ajudado vocês com o vídeo, tá? Se eu ajudei de alguma maneira, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe um comentário aí se você gostou do vídeo, ou se você tem alguma dúvida, deixa aí, tá bom? Se você tem sugestões para novos vídeos, pode deixar aí também, tá bom? Então muito obrigado, pessoal, por ter assistido esse vídeo e até o próximo.